Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração, no início de mais uma semana, aqui na antena da Altominho FM, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, com um novo tema para encetar hoje o tema como é que sabemos, ou como é que poderemos saber, quando basta. É verdade, olá ouvintes. Nós esperamos que vocês estejam bem, que estejam a aproveitar bem e que os dias que você teve até agora e os dias que estão a correr agora, que você esteja consciente de cada momento e o que é que pode fazer e o poder que tem na escolha das decisões, dos caminhos, do que deixar para trás. Isto é tudo muito teórico e vocês podem dizer, é fácil falar, claro que nós sabemos que é fácil falar, mas é importante também perceber que quando nós falamos, alguém antes de nós falou, alguém antes de nós escreveu, alguém antes de nós pesquisou e alguém antes de nós experimentou e até funcionou, porque estas coisas e estas questões de autoajuda, ainda uns dias destes, estive a falar com uma senhora que eu gosto muito, ainda por cima é jornalista, e ela ridicularizou imenso a questão da autoajuda, e então eu estive a desmistificar o preconceito da autoajuda e da importância e da tomada da consciência de que alguns problemas que passam só pela nossa noção e pela nossa consciência que temos que mudar. E não há mais nada que autoajuda, ou seja, se eu não me ajudo a mim mesma, não posso estar à espera que outros façam por mim. E mesmo que os outros tentem fazer por mim, se eu não faço nada, não ajuda nada, por isso autoajuda. Mas há quem não acredite que nós podemos resolver os nossos próprios problemas, ou pelo menos saber identificá-los e depois partir para uma estratégia de resolução. Exatamente, e é mesmo isso que nós também queremos falar este programa, um bocadinho, porque eu acho que nós todos passamos por momentos na vida em que nós pensamos, chega, basta, não queremos mais isto, não faz sentido absolutamente nada. Isto podem ser relações, podem ser pessoas, podem ser outras pessoas, podem ser situações ocasionais ou continuadas, e é importante nós sabermos e termos consciência daquilo que nos está a fazer mal. Não se esqueçam muitas vezes que nós pecamos um bocadinho pela cobardia, porque nós às vezes não temos coragem para nos afirmar, às vezes não temos coragem para discutir, às vezes não temos coragem para discutir com educação e depois as coisas correm mal, não temos coragem para dizer chega, não temos coragem para dizer não temos coragem muitas vezes para dizer sim, e andamos assim nestas questões e assim um bocadinho perdidos. Mas não se esqueçam que quando um problema está mal, não são os outros que estão mal, nós é que estamos mal, e a nossa interpretação sobre aquela situação é que nos dá a sensação de que alguma coisa está errada. E então a primeira coisa que nós devemos ter, a primeira noção que devemos ter quando uma situação, quando alguém ou muitos alguéns têm atitudes erradas ou que nos fazem mal, qual é o primeiro passo que você deve ter? Primeiro é avaliar o comportamento. Avaliar o comportamento ou da situação de que está a acontecer, quem são as pessoas que estão dentro daquela situação, ou então a pessoa direta que está a ter um comportamento que lhe faz mal. E então é importante descrevermos. Porquê? Porque muitas vezes nós vivemos no complexo de vítima e toda a gente é contra nós, e a sociedade está contra nós e o mundo é contra nós, e muitas vezes nós ao escrevermos vamos ter a noção se isso é verdade ou não. E quanto mais detalhes nós escrevermos sobre essa situação, mais pragmáticos vamos ser, mais práticos, mais verdadeiros vamos ser, porque nós temos uma tendência sempre de nos pormos num local de coitadinhos e que as coisas correm mal e que nós somos uns santos, e não somos. E é muito importante fazer esta primeira checagem, digamos assim, para que de repente nós até podemos pedir ajuda e de repente até descobrirmos que afinal não há problema nenhum, na final nós é que entendemos mal, afinal aquilo foi só uma dialética, uma conversa mais quente, uma discussão mais acesa, e nós temos que ter algum cuidado para não pensarmos que nos estão a maltratar ou que a situação está mal, não é? Mas há outros casos que não são assim. Não, de facto as pessoas estão mesmo a ser maltratadas, às vezes há incompatibilidade entre as pessoas. Obviamente que não, e eu acho que nós estamos... Porquê é que eu digo isto? Mas como se resolvem esses casos, Maria do Céu? Quando existe mesmo uma incompatibilidade e, de facto, quando pessoas tratam mal outras?
E é isto que nós vamos falar um bocadinho hoje. Vamos apresentar alguns tópicos e que vocês podem pensar neles e até pode ser de grande ajuda para vocês para resolverem estas situações, mas o primeiro lugar é sempre, o primeiro passo sempre é ver o que é que realmente está mal, escrever como é que você se sentiu, tomar nota de quem é que esteve no local, todas as situações o mais detalhadas possível. Porquê? Para você ler. E para você ler depois das coisas terem acontecido, porque você já não está literalmente com a cabeça tão quente, emocionalmente já está mais distanciado e você tem que perceber se realmente aquilo aconteceu assim ou você, a sua interpretação negativa sobre os factos, agravaram a situação. É muito importante, porque muitas vezes nós temos discussões e apontamos o dedo aos outros, mas nós também temos muita cota e também temos muitas falhas até de comunicação e a forma do nosso comportamento que pode gerar muitas vezes essas situações que nós achamos que não são educadas nem polidas. E até podemos ter um comportamento com outras pessoas, um comportamento igual com outras pessoas. Sim, não é verdade. O segundo passo para você, aquilo que nós estamos a dizer ao querido ouvinte pode ser muito teórico, mas é um exercício que funciona. O segundo passo, o primeiro é escrever, o segundo passo é tentar colocar-se no lugar do outro. Já aqui falámos muito sobre isso. E eu sei o que é difícil nós colocarmos no lugar do outro quando estamos numa situação que nos faz mal. Ou quando achamos que as pessoas estão a ser más para nós. Ou quando achamos que aquela posição, que aquele local que é mau para nós. Nós, se não fazemos o primeiro exercício, nós não conseguimos ter uma atitude mental e racionalmente positiva e isenta da situação ou daquilo que está a acontecer. Agora, se nós nos conseguimos colocar numa situação, se nós conseguimos calçar o sapato do outro, ou tentar estar dentro da situação e perceber um bocadinho mais daquela situação, nós conseguimos até ter uma atitude de distanciamento perante o que aconteceu e conseguimos até perceber o outro. Mas isto, queridos ouvintes, para dizer que nós podemos perceber o outro, nós podemos perceber um contexto que até nos está a fazer mal ou que nos fez mal num determinado momento, mas nós não deveremos andar num ciclo, ou seja, se nós achamos que aquilo que nos fez mal, que aquela situação nos fez mal, o que é que nós devemos estar? Devemos tentar pôr no lugar do outro ou naquela situação para não mais repetir. Isso é que são as lições. Agora, se nós nos damos conta e nós constantemente vamos repetir a mesma situação num loop infindável, então nós não aprendemos muito com isso. E, queridos ouvintes, é mesmo isso que nós queríamos acabar, porque é isto que dá aquela sensação de que chega, não quero mais, que disparate, que ridículo e por aí fora. E é importante termos essa realidade bem dentro de nós, para nós a conhecermos e percebermos todos os detalhes que muitas vezes nem nos damos conta porque estamos tão chateados e tão aborrecidos que não nos conseguimos tirar do nosso próprio sapato, tirar a nossa própria roupa e ver que afinal há outras perspectivas e há outras histórias e outras verdades e outras razões. E isso é muito importante saber. Terceiro ponto. O terceiro ponto, que é fundamental, quando alguma coisa de errado está a acontecer consigo e é provocado pelos outros, você tem que perceber como é que essas pessoas tratam os outros. Não, você tem que se pôr num papel de observador e tem que perceber como é que essas pessoas, ou como é que num determinado contexto, Isso serve para identificar um padrão. É o padrão. Isso, nós conseguimos identificar o padrão. E o que é isso? O padrão é saber perfeitamente o que é que leva a acontecer alguma coisa, o antes e o depois, e dá para nós tomarmos atitudes preventivas ou de afastamento. Porque eu acho que isso que é o mais importante. É claro que há situações e situações. Há situações super complicadas e melindrosas, mas eu acho que na vida... Eu tive uma conversa muito, muito complicada com as minhas duas filhas mais novas sobre este tema e sobre quando é suficiente ou quando nós temos que ter engenho e arte para nos adaptarmos à sociedade, ao contexto onde vivemos. Nós não podemos... Porquê é que foi complicado? Porque é muito difícil explicar a teenagers que nós devemos encontrar mecanismos de boa convivência social.
e que nós não devemos, e que devemos calçar o sapato do outro, devemos perceber o contexto, de ver a realidade e observar o comportamento e observar como é que as pessoas lidam entre elas para perceber algum padrão, mas nós também devemos aprender com tudo que acontece a sabermos viver melhor em sociedade. As chinesas ainda não têm experiência de vida, não é? Não têm, e são muito rigorosas em determinados princípios e ter este mecanismo de que vamos nos adaptar, ou seja, nós, se vivemos num contexto, nós temos que nos adaptar ao contexto, e elas são completamente contra isso, porque acham que o contexto pode ser negativo para as pessoas. Claro que sim, mas se nós vivemos num determinado meio, nós devemos saber, sem nos perdermos, nós devemos saber lidar com esse mesmo meio. E eu acho que tem muito a ver com a observação, tem muito a ver como é que a dinâmica desse contexto, a dinâmica dessa realidade, a dinâmica das pessoas, a relação, a inter-relação, todas essas coisas. Porquê? Porque numa atitude de observação, nós estamos mais distanciados e vamos perceber o que é que nós naquela situação poderíamos fazer, poderíamos evitar ou poderíamos conversar. E isto é que é importante, porque eu acho que de vez em quando, eu sempre disse aqui no programa, e eu acho que não tem mal nenhum de vez em quando pôr as mãos na cintura e fazer uma peixeirada. Ora, quando isso acontece, é sinal de que já passamos o limite do basta, o limite de que alguma coisa correu mal, alguma coisa que já foi falada e que há comportamentos e situações que se estão a repetir. Ora, queridos ouvintes, quando isso acontece, pôr um ponto final em alguma coisa ou mostrar a sua atitude perante isso, eu acho que é fundamental. Se nós conseguimos fazer isto sem fazer uma peixeirada, parabéns. Às vezes é um bocado difícil, porque temos sempre os outros lados, temos sempre pessoas a contestar, temos sempre a própria realidade e às vezes o próprio contexto contra nós, não é? E temos todas estas coisas que sabemos lidar e de vez em quando nós levantarmos-nos para nos defendermos a nós próprios é a melhor atitude a tomar. Porque, queridos ouvintes, eu acho que já disse isso nos últimos programas, é que nós somos capazes de ser as melhores pessoas para os outros, os melhores ouvintes, os melhores amigos, os mais pacientes, por aí fora. De vez em quando. Não sempre. Mas nós não fazemos isso nunca connosco. Nós estamos sempre a criticar-nos, a autoflagelar-nos, todas essas coisas, ou então sempre a elevar o nosso ego, que nos impede de ver outra realidade, outra perspectiva. Porque há sempre estes extremos, ou a vítima ou o chefão. Nós já falámos muito aqui no programa sobre estes dois estereótipos de comportamento e de vida e que cada vez há mais. Muito que somos o nosso maior inimigo. Também. E que somos o nosso próprio inimigo e que muitas vezes nesta questão da vida e nesta questão de encontrarmos sempre outro lado, outra perspectiva, outra razão, outros sapatos, outra roupa que podemos vestir e que até podemos interpretar, mas isto não quer dizer que aquilo que nos aconteceu que não seja errado, que aquilo que aconteceu que nos tenha feito mal, e é essas coisas que nós temos que falar, porque eu acho que é muito importante depois de reunidas todas estas observações e todas estas ideias que você vai formulando sobre algo que lhe aconteceu, que lhe está a acontecer, sobre qualquer coisa, é muito importante falar com alguém sobre essa situação. E a melhor coisa que você pode fazer é mostrar o que escreveu. É levar essa pessoa para o mesmo contexto, para a mesma realidade, para ela ter para ter a noção daquilo que se está a passar. Porque muitas vezes, é o que eu digo, é a nossa interpretação dos factos, é a nossa análise às vezes muito pouco verdadeira daquilo que nos está a acontecer. E para não se cair em erros, é muito importante nós termos alguém com quem podemos falar e com quem nós podemos ser super sinceros e transparentes para que as pessoas nos possam ajudar a ver o que é que realmente está acontecendo naquela situação. Para quê? Para você decidir se prefere ficar na situação ou se prefere sair. E eu acho que isto é o que tem no nosso guião. Eu acho que na vida não há sim nem há o não. Há também o talvez e há também o nim. É a mesma coisa que os números de 1 a 100 têm tantos números, o espectro das cores tem tantos tons, por isso
não é escolher ficar ou ir embora, mas não deixar-se estar sem falar. Acho que é um erro monumental e que lhe vai fazer muito mal, principalmente a si e à sua saúde. Ir-se embora sem ter uma conversa, sem ter as coisas mais ou menos resolvidas, não vai resolver nada. Sabe porquê? Porque vai encontrar outra situação com o mesmo contexto, com o mesmo contexto em termos emocionais, em que você vai ter que decidir, e como não aprendeu a primeira lição, vai continuar a perpetuar todos estes sentimentos com aquela ideia pior de fracasso, de falha, e que afinal o problema deve estar em si, porque já mudou, porque já alterou e as coisas continuam a acontecer. Porquê? Porque a pessoa que tem que fazer alguma coisa para mudar, muitas vezes não é sair do local, mas é resolver as coisas na sua vida, na sua cabeça e na sua parte emocional. Se você não consegue fazer isto, não é mudar de espaço ou de região que a vai ajudar, porque vai encontrar outras situações, seguramente, para lembrarem que tem que aprender uma lição. E a lição é muitas vezes dizer que aquilo faz mal, que aquela conversa que faz mal, que aquele local ou que locais como aqueles que fazem mal. E então a pessoa tem que aprender a gerir estas coisas, não de uma forma drástica, mas de uma forma harmoniosa e equilibrada, e para evitar muitos danos colaterais. E muitas vezes afastar-se também. E eu acho que afastar-se é uma das primeiras, talvez o mais fácil de se fazer, eventualmente, pode não ser o mais eficiente com o tempo. Não é em todas as situações, mas naquelas em que sejam mais problemáticas, mas e que mais não justifiquem tanto um empenho de resolver o assunto. É verdade, mas eu acho que afastar-se é sempre uma solução, só que eu acho que antes de se afastar, porque eu acho que nós não estamos aqui para sofrer constantemente as mesmas agressões, as mesmas humilhações, os mesmos sentir que estamos a fracassar sistematicamente. O que é que nós devemos fazer? Conversar. Tentar conversar com as situações, com as pessoas dentro das situações que lhe fazem mal, porque às vezes nem sempre isso é possível. Não é, porque nós estamos a falar que pode ser, imagine que é algo que lhe aconteceu na situação de trabalho, algo que aconteceu numa situação de lazer, algo que aconteceu numa situação familiar. Todas as situações são diferentes e as pessoas têm comportamentos diferentes em cada espaço. Por isso é que é importante, muitas vezes, nós falarmos com as pessoas dentro daquele espaço, porque ela sai daquele espaço, despe-se do perfil e muda completamente. Daí que muitas vezes falar com as pessoas ou com outras pessoas sobre a mesma situação e sobre aquele contexto, com todos os detalhes e todos os intervenientes e todas as personagens, é muito importante, porque muitas vezes vamos ter noções, vamos ter interpretações completamente diferentes das nossas, porque são pessoas que estão afastadas e que não sentem emocionalmente aquilo que nós estamos a sentir e até encaram essas situações como simples e até elementares. Há também uma situação que eu acho que é importante nós termos a noção e que é muito difícil de pormos em prática todos os dias. Aquilo que está mal para nós, somos nós que temos que resolver. Porque é a nossa interpretação, são os nossos olhos, é a nossa mente, é a nossa razão, é o nosso coração, é a nossa emoção e tudo aquilo que nos está a dar inputs, que nos está a dar informações sobre algo que nós não gostamos e que nos está a fazer mal. Isto é que é importante. E como é que você pode mudar? Você pode mudar com todos os exercícios que nós fizemos antes, é fazer uma análise o mais verdadeira do que está a acontecer, e você pode tomar uma decisão. Imagine que você conversa com a pessoa ou dizer, olha, quero conversar consigo ou quero falar sobre a situação que aconteceu hoje e não gostei. Às vezes isso não é possível. Agora, há um exercício, e eu acho que conversar é fundamental, porque você, ao conversar, você está a ter um ato de cidadania para com o mundo, porque se alguma coisa aconteceu provocado por alguém, é importante que esse alguém saiba que fez mal, para não repetir. Agora, se essa pessoa repete constantemente, você não vai estar constantemente a repetir a mesma coisa. Por isso,
É uma forma diplomática. Sim, eu acho que é muito importante conversar. Se não consegue sozinho, peça ajuda a um amigo para ajudar e para falar, porque é fundamental. As pessoas não mudam se ninguém chama a atenção. E eu posso andar na autoestrada e pensar que estou na direção certa e de repente vem um carro de frente e eu vejo que estou na direção errada. Distraí-me, entrei pela entrada errada, sei lá, qualquer coisa assim. Nós podemos estar distraídos muitas vezes e, como nós dissemos muitas vezes, vivemos em piloto automático e as coisas não correm bem. Por isso, queridos ouvintes, esta questão de nós decidirmos como é que havemos de fazer para que alguma coisa não nos afete tanto, também é fundamental. Mude a interpretação dos factos, resolva em termos de conversa aquilo que correu mal, escreva, depois de conversar, mande uma mensagem para salientar mais um facto e depois tente mudar a sua interpretação sobre algo que aconteceu. E pense que o problema não é seu, o problema é da outra pessoa e o comportamento é da outra pessoa. E você tente se afastar o mais possível das situações que podem gerar algo semelhante, porque isso com o tempo pode ser realmente muito negativo para si. Nesta questão de se conversar, de se afastar, de dar uma interpretação diferente às situações, você vai eventualmente encontrar outras pessoas, porque à medida que nós vamos falando, nós vamos encontrando outras pessoas que passaram o mesmo, outras pessoas que até nos dão ideias sobre algo que a outra pessoa está a passar e que isso ajuda muito. Por isso, não se esqueça que nesta vida, e eu acho que eu acredito nisso, nós não estamos num determinado espaço ou num determinado contexto ou numa determinada realidade por acaso, nós estamos porque assim é e assim tem que ser, e nós devemos gerir todas as variáveis de forma cada vez mais saudável. Esta questão da autoajuda, da autoconsciência, das conversas, por mais complicadas que sejam, e se você não as consegue ter, peça ajuda para que isso aconteça, mas cada vez mais esta consciência das coisas que nos fazem mal levam-nos para uma tomada de decisão para uma vida muito mais equilibrada e harmoniosa, sabendo que há sempre situações que nos vão apanhar desprevenidos, mas nós cada vez vamos estar melhor preparados com a informação, melhor preparados com a observação, melhor preparados nós mesmos para percebermos muitas vezes que somos nós próprios os nossos piores inimigos, que somos nós próprios muitas vezes a dar interpretações erradas às situações e aos contextos, às outras verdades e outras razões, e também somos nós próprios que às vezes estamos tão sólidos na nossa vida, na nossa razão, no nosso egoísmo e egocentrismo e autocentrados, que não percebemos que há outras verdades, outros sapatos, outras roupas que nós podemos vestir e experimentar. E por isso, esta questão da flexibilidade e de perceber que as pessoas têm todas as suas razões, vão-nos dar a ideia de que nós temos que ter, e é isso que eu dizia muito às minhas filhas, nós temos que aprender a viver bem com a sociedade que está à nossa volta, sem nos perdermos. E isto, para falar a uma miúda de 15 anos, é muito difícil, porque ela diz, eu não vou mudar porque esta pessoa quer que eu mude. Claro que não! Mas ela tem 15 anos e tem que perceber que muitas vezes a verdade dela, a razão dela, é demasiado... Até que muitas vezes inferimos errado. Às vezes conseguimos interpretar mal as outras pessoas. Sim, mas o contexto dela tinha razão. Agora, imaginem um contexto. Ela acha que nós devemos vestir o que se quiser porque gostamos e pronto. E eu dizia que não. Eu dizia que nós que devemos adaptar a nossa roupa ao sítio onde vamos e às pessoas com quem estamos. E ela achou que isto era pouca verdade e pouca autenticidade, porque nós estávamos a mudar porque a sociedade nos impõe regras não, digamos, nada estabelecidas ou definidas e simplesmente assumimos porque sim. Porque isto é muito complicado. Como é que eu vou explicar a uma amiga de 15 anos que afinal ela tem sim e não? Até porque essas decisões podem ter impactos diferentes, não é? Pois claro que sim. Agora, eu não consegui explicar-lhe
que é muito importante nós encontrarmos o nosso caminho e conseguirmos gostar de muitos tons, de muitos sabores e de muitos tempos, sem nos perdermos a nós próprios e sem deixarmos de ser quem somos. Porque eu acho que isto é que é importante. Nós, com estas questões da vida e de nos adaptarmos e de vivermos bem a sociedade, a maior parte das vezes perdemos-nos no caminho, não sabemos quem somos, e depois percebemos que há alguém que nos trata mal. E se formos a perceber e olhar e damos um valor desmesurado a alguém que nos trata mal, e se nós formos esmiuçar essa pessoa, acabamos por perceber que essa pessoa é super complexada, traumatizada, complexo de inferior, por aí fora. Mas nós temos que sair um bocadinho da nossa zona de conforto e pensar que somos umas vítimas para perceber e calçar os sapatos dos outros para conseguirmos ter uma vida muito menos crítica, porque isto, o que é que dá? Dá que nós podemos perceber o outro, mas não nos perdemos a nós. E nesta questão, entre o outro e nós temos que nos escolher sempre a nós, em primeiro lugar. Sempre. Porque se não nos escolhemos a nós, 99%, então temos que realmente repensar o que é que andamos a fazer. E temos que nos recusar também a ser maltratados. E temos que nos recusar sempre a ser maltratados. Isto tem muito a ver com algumas questões que falamos aqui muito no programa, que é: há verdades que são verdades em qualquer lugar do mundo e afins. Há certos que são certos e não há questão filosófica do certo e do errado. Há verdades que são universais, há certos ou não universais. E não venham dizer que depende da perspectiva e da vida de cada um. A falta de educação, a rudeza, a xenofobia, o racismo são falhas erradas em qualquer... Porque nós não somos nada nem ninguém para termos uma atitude de separação e até inferiorizar os outros por aquilo que quer que seja. Isto é daquelas coisas que pode ser em qualquer lugar do mundo e até no reino do animal e das plantas, pelo amor de Deus. E é essas verdades universais que nós nunca devemos deixar passar para segundo plano. Há verdades universais e uma delas tem a ver com sermos maltratados ou sermos ridicularizados. Queridos adolescentes, queridas crianças, numa situação dessas, falem com os vossos pais, falem com os vossos educadores, ou falem connosco, porque não se deixem atormentar ou não deixem acumular situações que vão ser negativas para a vossa vida só porque alguém tem um complexo qualquer e acaba por tornar alguém um saco de boxe. Pelo amor de Deus, isso não pode continuar a ser. É enough. E agora já sabemos quando é que é suficiente. Quando é suficiente. Pronto, e fechamos assim a edição do Momento de Inspiração desta semana. Vamos terminar com música como já é habitual. Hoje com Rebecca Clements, vamos ouvir Love Child para o final e voltamos na próxima semana. Obrigada. Obrigado. Obrigada.